Eu sou a professora Eliane Medeiros. Eu estava aqui lendo o meu jornal e nem vi que era a hora da nossa aula começar. Bem, nós iremos estudar hoje, né? A nossa aula será sobre língua portuguesa e o nosso conteúdo de hoje é sobre notícias. E por esta razão, eu estava aqui lendo o meu jornal, né? E tudo o que nele compõe. Então, eu pergunto a vocês: será que vocês conhecem alguém que tenha o costume de ler jornais? Será que vocês são acostumados a verem pessoas aí da família de vocês que leem jornais com frequência? Será que é importante ler jornais? Por que é importante? Será que vocês sabem? Vocês podem fazer essa perguntinha aí para os pais de vocês. Porque sim, é importante ler jornais e tudo que nele está exposto, está apresentado. Esse é um jornal impresso e ele não é mais usado com frequência, não é mais editado com frequência. Por quê? Porque os jornais atualmente, devido à nossa avançada tecnologia, nós podemos ver jornais, ler jornais, assistir e acompanhar nos jornais digitais, né? Nos nossos meios de comunicação, nos nossos mais variados meios de comunicação, certo? Mas exatamente onde nós encontramos jornais? E por que a sua importância? A gente sabe que os jornais nós podemos ler, assistir, né, telejornais e jornais em vários meios de comunicação, como já foi falado, né, na internet, na TV, em tablets, computadores. E o jornal, principalmente esse jornal impresso, que há alguns anos, né, era bastante usado e até assinado por leitores, mas hoje em dia não é usado com tanta frequência, somente é editado e feito a impressão, é impresso em ocasiões especiais, né? Em notícias bastante especiais, e aí sim é feito a edição e impressão desses jornais. Mas hoje em dia nós encontramos esses jornais digitais, então basta a gente acessar um site e podemos assistir, acompanhar e fazer a leitura de jornais digitais, principalmente no celular, que é um dos meios de comunicação mais usados atualmente, certo? E aí eu pergunto a vocês, que tipo de texto nós podemos encontrar em jornais? Eu estou aqui, por exemplo, com um jornal impresso, né? Como eu falei, e eu estava fazendo a leitura dele logo no início. E aí eu pergunto, vocês podem imaginar o que exatamente eu estava lendo? Será que tem como vocês aí adivinharem o que eu estava exatamente lendo aqui no jornal impresso? Não? Bem, os jornais, de um modo geral, ele abrange alguns tipos de textos. Mas que textos são esses? Vocês sabem? Bem, esses textos são chamados de notícias. E aí vocês podem perguntar, mas professora, o que é notícia? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre notícias, porque nos jornais, as notícias, elas são apresentadas de várias formas e são formadas por alguns elementos. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre notícias e os elementos que fazem parte da notícia. Então, olha só, nesse jornal que eu estava lendo, que fique bem claro, o jornal impresso, eu estava lendo aqui. E eu posso ler para vocês, ó, vamos lá. Uma homenagem para aqueles que têm a arte de ensinar para a vida e que vivem para educar. 15 de outubro, dia do professor. Então, eu estava lendo aqui essa foto, né? E essa legenda bem visível aqui, né, que faz parte de uma notícia e é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, sobre os elementos que fazem parte de uma notícia.
E aí vocês podem me perguntar novamente, professora, mas exatamente o que é uma notícia? Que tipo de texto é esse? O que faz parte de uma notícia? Por que nós devemos ler esse tipo de texto? Bem, ler jornais a gente já sabe que é importante, né? Para todos os leitores, para todos nós leitores. E as notícias servem para informar e expor, apresentar um acontecimento, uma notícia. Mas onde nós podemos encontrar esse tipo de gênero textual que é a notícia? A gente sabe que nós podemos encontrar notícias em jornais ainda impressos, ainda usados, mas com pouca frequência. Nós encontramos notícias nos telejornais, nos jornais digitais, mas também a gente pode encontrar notícias nas revistas, é isso mesmo, tanto em jornais digitais, impressos, telejornais ou revistas, é possível encontrar notícias, certo? E aí existem vários tipos de notícias essas que às vezes apresentam, expõem, né? Traz notícias alegres, notícias tristes e notícias de acontecimentos, né, atuais, né, que hoje em dia isso é bem rápido, né, a tecnologia cada vez mais avançada nos proporciona isso. A notícia já é dada em tempo real, o que acontece aqui agora, em poucos minutos, os leitores podem receber e ler, né, ficar se informar de todas essas notícias. Tantas notícias alegres, tristes, mas são notícias que sempre informam, né, com sempre o objetivo de informar e expor algum fato, algum acontecimento, enfim. Mas será que existe outro lugar em que podemos encontrar notícias? Além dos jornais, dos telejornais e revistas? O que vocês acham? Será que é possível? É sim, a gente pode encontrar notícias, né, como eu já falei, em vários meios de comunicação que apresentam jornais, principalmente o jornal digital. Se eu pegasse meu celular agora e acessasse um simples site, eu poderia ler uma notícia com facilidade em qualquer lugar que eu estivesse, principalmente aqui, agora no estúdio. Não é verdade? A leitura de jornais e revistas, a gente sabe o quanto é importante, né, para nos deixar informados de tudo que acontece, de todos os acontecimentos da cidade, do nosso estado e até do mundo. E isso tem nos ajudado sempre, principalmente agora, gente, com a pandemia, em que e esse vírus que está acontecendo atualmente, nós estamos sempre atualizados graças às notícias que são apresentadas e expostas nos meios de comunicação. Mas aí nós vamos voltar à notícia. O que exatamente forma uma notícia? Quais são os elementos que formam uma notícia? Nós já sabemos que as notícias são textos curtos, mas bastante explicativos, né? Trazendo com o objetivo direto para expor determinado acontecimento, determinada notícia, né? Então vamos lá. As notícias, elas são formadas por alguns elementos que compõem. Quais são esses elementos? Nós temos as fotografias, né? As fotolegendas, que fazem parte da fotografia de modo geral. Nós temos as manchetes, né? A manchete das notícias e os leads de notícias. E nós vamos estudar um pouquinho de cada elemento desse, certo? Então, olha só, eu coloquei aqui, eu comecei a ler, logo no início da aula, eu comecei a ler, né? Estava com esse jornalzinho impresso. E aqui tem uma foto bastante visível, certo? E aí, se vocês observarem, tem um textozinho bastante explicativo, não é isso? E ao ler esse texto, eu já sei exatamente, fazendo uma relação com a fotografia. Vou colocar para não ficar tortinho, certo?
Olhem só. Será que vocês conseguem entender ao observar tanto a foto como o texto aqui bem curto? Dá para entender sim, a gente faz uma leitura tanto escrita como visual, né? Então, a notícia, ela nos traz isso. Através de alguns elementos, nós conseguimos entender, né, o que a notícia nos está apresentando. Isso facilita o leitor. Então, além das fotolegendas existentes, né, que fazem parte da notícia, nós temos a manchete. E aí vocês podem perguntar, mas o que é manchete? A manchete da notícia é o título da notícia, e as manchetes de notícias sempre vêm apresentados, né, em letras bastante grandes, atrativas, com a intenção exclusiva de atrair e chamar a atenção ao leitor. Então, além das fotolegendas existentes na notícia, há também a manchete, que é o título da notícia. Mas além da notícia e da manchete, nós temos também os leads de notícias. E aí, vocês podem perguntar e estar bem assim surpresos e curiosos, mas o que exatamente é leads de notícias? Bem, quando nós estamos lendo a notícia propriamente dita, o texto que compõe a notícia que está sendo apresentado, nós podemos observar que ele nos dá uma informação bem rápida e objetiva e direta de todo o texto, de toda a notícia de um modo geral. Então, nós conseguimos entender e compreender de uma forma bem rápida o que a notícia vai falar, do que o assunto completo da notícia, certo? Então, a notícia é um gênero textual bastante importante ao leitor e nos traz sempre informações, e é por isso que nós devemos ler notícias. E essas notícias, como vocês já sabem, elas são apresentadas onde? Em jornais, né? A gente também pode assistir jornais pela TV, que é muito mais comum, né, na nossa casa, principalmente agora, né? Então, fiquem sabendo e tenham certeza da importância de ler notícias. A gente sabe que ler outros gêneros textuais, ler histórias, né, livrinhos, é muito importante, mas notícias também, certo? Então, vocês podem estarem pesquisando aí nos jornais digitais e fazerem com frequência ou diariamente a leitura de notícias, certo? E aí, se vocês quiserem rever essa aula, ou acessar ou rever outras aulas de língua portuguesa, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Um grande abraço para todos vocês e até mais, criança! Tchau!